Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Retomamos, como estamos fazendo sempre há mais de 5 anos aqui na Rede Século XXI, todos os dias nesse horário, o nosso estudo aprofundado do Catecismo da Igreja Católica, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Ainda no âmbito do 4º mandamento da Lei de Deus, honrar pai e mãe, estamos há alguns programas refletindo sobre o papel, o dever dos pais de educar moral e espiritualmente os seus filhos na fé, e isso comporta uma série de responsabilidades. Hoje nós vamos tratar do reto uso da razão e da liberdade que os pais devem primar na educação dos seus filhos. Disso trata o parágrafo 22 e 28 do Catecismo da Igreja Católica. Durante a infância, o respeito e o carinho dos pais traduzem-se, primeiro, no cuidado e na atenção que consagram à educação dos filhos, para prover as suas necessidades físicas e espirituais. À medida que vão crescendo, o mesmo respeito e dedicação levam os pais a educar os filhos no sentido de um uso correto da sua razão e da sua liberdade. Segundo a ordem natural das coisas, primeiro, para seres humanos que ainda não adquiriram o uso da razão, e esse uso da razão presume-se ali a partir dos 7, 8 anos de idade, quando o ser humano já tem condições intelectuais de discernir o bem do mal, primeiro, prover as necessidades físicas e espirituais. Isso acontece de forma particular nos primeiros anos. O cuidado com as necessidades do corpo, mas também com as necessidades da alma daquela criança que, se não foi batizada, deve ser imediatamente batizada e, a partir daí, é educada, introduzida, inserida nos mistérios da fé. E à medida em que aflora, em que se revela, em que amadurece o uso da razão, com ele também o exercício da liberdade. Tudo me convém, mas nem tudo me é permitido. Tudo me convém, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. É a regra do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulos 6 e 7. E não apenas o reto uso da liberdade, ou seja, dentro dos parâmetros dos valores morais, dos valores éticos contidos na Santa Palavra de Deus, mas também o uso da razão. Inteligência, vontade, capacidade de entender, capacidade de querer. Aqui estão os dois âmbitos fulcrais da personalidade de uma pessoa. Na verdade, é aquilo que a distingue dos outros seres vivos, irracionais, dos outros seres vivos, a capacidade de entender e a capacidade de querer. Dissemos em programas anteriores que quanto mais cedo se dispensa uma sadia, sólida, segura formação espiritual, mais fácil quando se chega à idade da razão. O reto uso da razão se visibilizará. Quanto mais tarde, ou se houver uma negligência, um esquecimento nos primeiros anos de vida, e eu estou falando nos mais tenros, onde os rudimentos do temor a Deus, do respeito, dos bons modos, ali já até talvez antes de a criança aprender a andar, na época em que ela está engatinhando, ali no início, no aflorar, no desabrochar da vida mais tenra, quando esses valores já começam a ser incutidos de acordo com as condições, com a capacidade de compreensão da criança, depois do bebê, depois do adolescente, mais fácil ficará depois, a partir da idade da razão, administrar retamente, formar retamente a razão e a liberdade.